Essa noite a gente vai falar sobre o Arbovita, ou Arbovitae. É um óleo que não é tão conhecido, é um óleo que ele geralmente não é a primeira opção quando a gente vai selecionar os óleos essenciais para iniciar o uso. E a planta dele também, né, da qual provém o óleo essencial, também não é muito conhecida. Ela é chamada tuia. O quimiotipo dela é Thuja plicata, que é o nome. É um óleo essencial da Doterra, que ele vem em embalagem de 5 ml. Tem um aroma muito peculiar. Para mim, ele não lembra nenhum outro óleo essencial. E ele possui uma conexão muito forte com o aspecto espiritual. E a gente vai explicar mais sobre isso. É conhecida como a árvore da vida. Nos remete à longevidade, majestosa, tem um tamanho que remete a essa abundância dos benefícios que ela possui. E o óleo essencial ele é obtido do miolo dessa árvore, que é nativa da América do Norte e também é conhecida como cedro vermelho. Com essa fonte, né, de obtenção do óleo essencial, que é o miolo dessa planta, ela tem um perfil químico muito distinto, único, e com uma alta concentração de um componente que chama tuiato de metila. Deixa eu só acrescentar a Jaque aqui. Ei, Jaque. Pronto, agora eu te coloquei aqui para aparecer. Um componente muito nobre, que é o tuiato de metila, que é uma substância muito rara. E como as árvores do Arbovita, ela possui uma fonte de resistência à natureza e à deteriorização causadas por insetos, mesmo a planta já retirada, cortada, né, a madeira, ela ainda tem uma longevidade. É muito interessante quando a gente pesquisa sobre essa planta, você lê sobre isso. E isso mostra também os benefícios que ela vai trazer para o nosso corpo. Então, pensando até na questão de pele, ela vai ser um óleo que vai nos trazer um benefício para a pele. Ela tem propriedades naturais de preservação, como eu falei, e os índios nativos americanos usavam para fabricar embarcações, cestos, roupas, porque ela durava muito. Então, era muito útil no dia a dia deles, pensando, né, que era uma época que não tinha tantos recursos. O Arbovita, ele não apenas protege a madeira, mas protege esses elementos orgânicos. Então, por isso, ele também vai nos proteger contra as ameaças sazonais, vai trazer esse aspecto imunoestimulante, além de ser um limpador muito eficaz. E olha que interessante, a extração da planta para a produção do óleo essencial, ela é feita de uma forma pela Doterra responsável, já que ela não vai precisar usar tanta madeira, tanta parte da planta assim, ela retira só o exato, a quantidade ali que ela vai precisar para a produção daquele óleo. E destina o que ela não vai precisar para uma destinação sustentável. Ou, às vezes, tem plantas, tem árvores que ela nem precisa cortar para ter o acesso ao óleo essencial, pela nobreza da planta, né? Então, a questão da sustentabilidade, do co-impacto, de assegurar com que as pessoas que cultivam, que fazem essa extração, elas são bem remuneradas para isso, para ter uma cadeia sustentável do processo todo e assegurar que a gente tem o melhor óleo essencial. O uso dele vai ser tópico e aromático, ele não pode ser ingerido. A descrição aromática dele é amadeirada, acolhedora, sendo a parte da planta madeira, como eu falei,
O principal componente, o tujato de metila, extremamente raro, mas ele também tem alfa-terpineol. Esse componente tujato de metila, ele é um componente, é um monoterpeno. Então, quer dizer que ele tem uma cadeia muito pequena de carbono. E tem dentro dessas propriedades desse componente o aspecto renovador, um efeito renovador. Então, vai ser um efeito renovador tanto para o nosso aspecto emocional quanto para o nosso aspecto físico. Então, entrando aí nos benefícios físicos do óleo essencial de tuia ou o arbovita. Ele possui características antibactericidas, antifungicidas, antibacterianas, imunoestimulantes e antivirais. Então, olha só como que ele vai nos proteger aí no atual momento que a gente está passando e ser um apoio ali para toda a família. Inclusive para as crianças. Quando a gente pensa ali numa criança pequena, num bebê, geralmente a gente evita o On Guard, que vai ser nosso primeiro óleo essencial ali quando a gente pensa em proteção. Mas como o On Guard tem ali especiarias muito fortes, geralmente para as crianças a gente evita e dá uma preferência ali para melaleuca. Mas o arbovita também pode ser uma opção. Claro que devidamente diluído de acordo com a idade. O arbovita também vai ser um auxílio na eliminação da candidíase, da herpes, em todas essas questões fúngicas, inclusive nos fungos que podem estar no nosso intestino. Então, fazendo uma limpeza, auxiliando o nosso organismo a eliminar esses fungos. Ele também pode ser utilizado em verrugas, junto aí com orégano, para fazer a cauterização. E pode ser utilizado como um poderoso antimofo de ambientes, também por essas características que eu mencionei. Ele vai ser um suporte para o carcinoma, para o tumor, aliado aos tratamentos médicos sempre. Ele vai ser um óleo estimulante, promove a circulação sanguínea e, se a gente estiver precisando de energia, ele vai ser uma ótima indicação. Ele é descongestionante, ajuda a aliviar os desconfortos respiratórios do nosso sistema respiratório quando existe, e é muito indicado para quem está com muito muco no pulmão ou secreções das vias aéreas. Então, fazer um uso tópico, combinado ou não com outro óleo essencial, e aplicado topicamente, aromaticamente. A Nath vai explicar mais detalhes das formas de uso. Naturalmente, ele vai ser um repelente para insetos. Mas se a gente quiser fazer um repelente natural, a gente pode combinar com lemongrass, com gerânio, e ter um repelente sem componentes sintéticos na composição. Ele é um poderoso agente de limpeza e purificação da pele, por ter grandes efeitos nutricionais para a nossa pele, mas lembrando que na pele a gente vai usar sempre baixas dosagens, e ele vai nos trazer ali um aspecto de pele saudável, brilhante, limpa, e vai nos ajudar a reduzir a quantidade de pele morta, células mortas, né? Ou outros detritos, pelas suas propriedades de limpeza. Então, vai ajudar a tirar as manchas indesejadas e diminuir até a aparência de cicatrizes. Lembra lá daquele paralelo com a árvore, que é tão longeva? E possui propriedades de nos trazer sentimentos de calma, para quem está muito cansado no final do dia, trazer paz para quem está inquieto. E é uma possibilidade de você usar aí também nos momentos de oração, nos momentos de meditação, ou dos exercícios respiratórios, antes de yoga também, ou para fazer massagens relaxantes ou calmantes, tanto para deixar no ambiente, para te trazer esse aspecto emocional,
quanto para aplicação tópica, né, durante as massagens, para ter os outros benefícios que eu mencionei. Já que pode iniciar os benefícios emocionais, então. Boa noite, gente. Estão me ouvindo? Tá, então tá bom. Desculpa o atraso, mas o notebook resolveu atualizar o Chrome justo na hora de entrar. Então vamos lá, começando os aspectos emocionais do Arbovitae, Arbovita. A pronúncia dele é um pouquinho difícil, né? Mas a gente vai adequando aí, ou senão a gente chama de tuia que tá tudo certo. Ele é o óleo essencial da graça divina. A Lilian já falou um pouco da meditação, da oração. E ele vai estar muito relacionado ao sagrado. Então, para ele, 3 palavras: a confiança, o aterramento e a conexão. O Arbovitae ajuda a pessoa a acreditar no divino. Ele age naquele indivíduo que acha que toda conquista, que todo progresso é resultado do esforço solitário. Aquela pessoa que bloqueia a ajuda divina, que tenta viver por si só. Ele vai trabalhar as necessidades de controlar os resultados da vida e convida a pessoa a confiar na abundância da graça, a viver a paz e a alegria, a abundância da graça divina. O Tuia é um óleo essencial fundamentador que nos ensina a sentir a graça e a bondade de Deus aqui na Terra, onde nós somos tão abençoados. E também a compreender que estamos cercados do sagrado, basta querer ver, estamos cercados por Ele. Então, Ele ajuda a equilibrar a vida para você se sentir livre. Ele vai trazer um equilíbrio entre o você ser forte e o você acreditar nas bênçãos. Ele também vai trazer outras coisas relacionadas ao significado da palavra, porque arbovitae significa sacrificar em latim. E não é à toa que esse óleo recebe esse nome, porque ele é um convite para que a gente sacrifique as nossas ambições, as nossas vontades, os nossos excessos, e que a gente opte por uma vida mais simples, mais voltada para o sagrado, mais voltada para a fé, para a conexão com o outro. E ao fazer isso, a mente relaxa e a alma experimenta a harmonia, a paz. Ele deixa a gente sem aquele vazio que normalmente a gente tem quando a gente quer conquistar, que a gente quer. E ele vai também trazer as vontades e a abertura para a força do sagrado. Então ele volta. Percebe que eu falei tanto sagrado, porque ele realmente traz essa conexão. E aí, quando a Lilian fala que antigamente eles usavam para tanta coisa, porque quando a gente começa a estudar, a gente percebe que tem árvores caídas com centenas de anos que ainda estão intactas, porque ele é muito forte, resistente, e o cheiro dele mesmo é forte e resistente. Ele traz, o vidrinho é de 5 ml, né, gente? Mas ele traz essa resistência para a gente, um cheiro, um aroma tão potente. Então, ele vai falar para a gente que tem muito mais do que a gente pode achar que tem, se a gente quiser ver e se a gente quiser acreditar. Então, as emoções negativas que ele vai trabalhar: desconfiança, rigidez, controle, obstinação e o medo. Às vezes a gente está com a criança com medo e tem ele aí em casa e pensa em tantos outros, e ele vai trabalhar também o medo. E as propriedades positivas: rendição, aterramento, confiança, a paz e o relaxamento. A Nath vai falar das combinações dele no difusor, mas os óleos complementares em questões emocionais é o cilantro. Se a hora que eu olho cilantro, eu já penso no coentro. Cilantro, o orégano, o copaíba e o basil, o manjericão.
Uma coisa que me chamou a atenção, quem combina com ele são os óleos potentes e são óleos peculiares, com cheiros característicos, porque o cilantro não é todo mundo que gosta, o orégano é muito presente, o copaíba também tem um cheiro presente e o manjericão também. Então, são óleos essenciais que têm as suas particularidades, assim como ele. Eu achei muito interessante, eu vou falar só rapidamente que eu já tinha comprado ele exatamente pelos aspectos emocionais. Porque quando eu comecei a estudar os aspectos emocionais, me chamou muito a atenção dessa conexão e dessa disponibilidade que ele traz para a gente, deixar de ser tão rígido e acreditar que tem muito mais do que o palpável à nossa volta, né? Então, Nath, agora é com você, as formas de uso. Boa noite. Eu vou falar um pouquinho sobre as formas de uso desse óleo, que é uma potência, né? Principalmente, né, na parte emocional. E também na parte, né, que vai nos trazer tantos suportes, que a gente vai ver aqui um pouquinho nas formas de uso. Ele é um óleo que a gente pode, né, usar tanto durante o dia como durante a noite. E a gente pode usar ele na forma aromática e na forma tópica. Eu vou começar falando um pouquinho da forma aromática. Na forma aromática, a gente pode utilizar ele através do difusor. No difusor, como a Lilian falou, ele vai ser um ótimo apoio, né, como um repelente natural e também um suporte bactericida. Então, a gente pode colocar ali no difusor 3, 4 gotas dele e deixar ligado, né, perto de onde a gente estiver. No difusor, ele vai combinar muito bem com o cedro, com o frankincense, com o eucalipto, com a alcácia e com o clove, além dos outros óleos que a Jaque já falou também. A gente pode utilizar ele também através da inalação em concha. Basta colocar uma gota na palma das mãos, pode diluir com um pouquinho de óleo vegetal, espalha, aproxima do rosto e faz a inalação respirando profundamente 3 a 5 vezes e deixando que aquele momento, né, a gente possa usufruir de todos os benefícios emocionais que esse óleo vai trazer e também lembrando que a gente pode utilizar ele como um apoio, né, à nossa saúde respiratória. Então, quando a gente precisar, né, desse apoio à saúde respiratória, a gente também pode utilizá-lo fazendo a inalação em concha. A gente pode utilizar ele, né, para quem não tem o difusor, colocando uma gotinha em um pedaço de tecido ou num chumaço de algodão e deixar perto de onde a gente estiver, pode ser perto do computador, no momento de trabalho, de estudo. Podemos utilizar ele também inalando diretamente da embalagem, basta abrir a embalagem e inalar direto da embalagem. E a gente pode fazer um spray bactericida, para nos apoiar, né, nesse suporte bactericida. Basta pegar um spray de vidro e colocar metade de água, metade de álcool de cereais e algumas gotas do óleo de Herbovitae. E borrifar nas superfícies que a gente, né, precisa, né, desse suporte de limpeza. E podemos também fazer esse mesmo spray, colocando, né, nesse spray de vidro, um pouco de água e ali algumas gotas, podem ser poucas gotas mesmo do óleo de Herbovitae, e higienizar as nossas mãos com esse spray. Principalmente nesse momento agora que a gente tem higienizado tanto as mãos, é um ótimo suporte para a nossa higienização. Ele é um óleo que vai nos ajudar também, né, nos momentos de oração, nos momentos de meditação, e a gente pode utilizar ele através da inalação em concha, pode utilizar no difusor, pode utilizar até, né, através do tecido ou do chumaço de algodão e deixar perto do lugar onde a gente estiver, né, fazendo a meditação ou o momento de oração. Então, é um óleo que vai dar esse suporte nesses momentos.
A outra forma de utilização dele é através da forma tópica. A gente vai utilizar ele, né, diluindo em um óleo vegetal, que vai nos ajudar, né, para que as moléculas não se percam com tanta facilidade. Então, basta que a gente coloque 1, 2 gotas na palma das mãos, em mais ou menos uma moeda de óleo vegetal, e faça ali a diluição. A partir disso, a gente vai aplicar na área desejada. Ele é um óleo que vai trazer um suporte à nossa pele, então a gente pode utilizar ele na pele, desde que diluído, né, da diluição correta, para nos ajudar a manter uma pele mais limpa, ele tem propriedades purificantes, e na pele oleosa a gente sempre fala que a gente, né, sugere utilizar o óleo vegetal de jojoba para poder fazer essa diluição. Ele também vai ser um suporte, né, como a gente já falou, um suporte bactericida, um suporte contra os vírus. Então, a gente pode utilizar ele também diluído, né, em óleo vegetal na sola dos pés, com esse propósito. E também a gente pode utilizar ele também com propósito, né, de um suporte fúngico, diluído também na sola dos pés. Para um apoio à saúde respiratória, a gente pode aplicar ele diluído na região do peito, na região aqui da nuca, na região dos pulsos. Podemos até combinar ele, né, na hora de fazer a diluição com eucalipto, com a lavanda, para esse apoio a uma respiração mais tranquila. E ele é um óleo que vai ajudar, né, a gente, né, quando precisarmos, né, de um apoio ao mofo na nossa casa, então a gente pode utilizar ele também, fazendo, né, um frasco, um spray de vidro também, e colocando ali um pouco de água, um pouco de álcool de cereais, algumas gotas de melaleuca e algumas gotas do arbovitae e de lemongrass, e fazer esse spray para borrifar onde tem um local de mofo na nossa casa. E essas são algumas formas de uso desse óleo, que é um óleo que tem muitas propriedades, né, que a gente às vezes não conhece, e também muitas formas de uso. Agora eu vou voltar para as meninas. Eu achei também uma indicação, Nath, de fazer uma colônia natural, né? Um perfume natural, com cedro, frankincense e arbovita. Para quem gosta de aromas aí mais amadeirados, mais masculinos, é uma ótima opção. E uma outra indicação de utilizar o arbovita com o lemon para fazer polimento em madeira. Achei bem interessante, porque vai conservar a madeira, né? Pensa, ele não conserva a árvore, mesmo ela já, às vezes, já retirada, né? A madeira já cortada, então ele também vai conservar nossos móveis. E, assim como a Jaca também já tinha esse óleo, não usava tanto, confesso, e nunca tinha usado ele no difusor. Eu só fazia inalação em concha. Acho que quando são óleos de 5 ml, a gente tem um apeguinho a mais, né? De falar assim, não, mas no difusor eu vou colocar mais gotas, vou usar mais. Então, vou fazer assim uma inalação em concha que aí vai ser de uma em uma, né? E assim, tive experiências até então com ele, de calma, de alívio de estresse, de relaxamento, mas nada que falasse assim, nossa, impactante. Não tinha. E aí, quando a gente começou a estudar sobre o arbovita e intensificar o uso, igual a gente faz antes de fazer os papos, eu coloquei ele no difusor. Falei assim, não, vou usar ele no difusor. E a gente até tinha conversado, né, meninas, de colocar pouquíssimas gotas, assim. Então, eu coloquei 2 gotas. Foi num dia que eu tinha chegado muito cansada em casa. E coloquei primeiro ele com lavanda. E aí, eu tive muitos sonhos. Foi o óleo que mais me fez sonhar.
Aí eu falei assim, gente, mas é porque eu estava muito cansada, né? Deve ter sido isso. Repeti no outro dia. No outro dia eu coloquei ele com cedro. E mais sonho, mais sonho. No primeiro dia teve também pesadelo. Não foi só sonho bom, não. Teve bem os pesadelos. E depois, analisando ali aqueles sonhos, eu vi que em todos eles tinham algum elemento de medo meu. Alguma coisa ali falava de algum medo por detrás daquela situação que estava acontecendo. Não necessariamente eu agindo naquela situação. E aí eu fiquei pensando, e eu acredito que foi o fator de limpeza dele. Literalmente, até uma limpeza para me encorajar, para retirar os medos, e fiz essa análise, né? Se foi certo ou não, aos poucos eu vou descobrir, porque eu continuo utilizando ele. Tem horas que ele não é tão agradável para mim, mas eu me propus a utilizá-lo, porque assim como a Jaque falou aí das questões que ele trabalha no emocional, eu sinto que eu sou uma pessoa que tenho dificuldade para pedir ajuda, eu quero fazer as coisas sozinha, eu quero dar conta, então, e aí com isso eu me cobro muito. Então, eu quero que ele me ajude a ver também esses limites, sabe? Pedir ajuda não está errado. E enxergar os meus limites também não. Então, assim, essa foi a minha experiência atual com ele. Ainda continuo utilizando. Essa noite eu vou fazer outra combinação dele com algum outro óleo. Mas gostei muito. Acho que mesmo no primeiro dia que teve os pesadelos, foi importante. Eu precisava passar por aquilo. Alguma coisa trouxe ele para mim. E aí, talvez, né, na terapia, né, André, eu posso levar para até descobrir outros detalhes aí desses sonhos. Já que, Nath, vocês querem falar uma experiência de vocês com ele? A minha experiência com ele é do cheiro que é muito marcante. Então, quando eu falei coloca pouco no difusor, porque eu uso ele no difusor, mas eu coloco uma gota, porque eu acho que ele, assim como o orégano, ele prevalece. Então, se eu coloco com cítrico, vai ser uma gota dele, 7 dos cítricos ou do cítrico que eu vou estar usando. Porque o cheiro dele, o aroma é incomum, é um aroma que você não tem como explicar como o que ele é. Acho que é porque é o derivado da madeira, mas assim, você não percebe que ele é da madeira como você percebe o cedro, você percebe a copaíba. Dele não, ele tem um cheiro, ele tem um aroma muito diferente, muito peculiar. Parece que até a hora que você destampa o vidro, parece que o vidro até pesa mais. Parece que tem uma certa responsabilidade aí dentro a hora de usar. Então, ele é o que você falou, ele vem em 5 ml, mas parece que ele vai multiplicando, porque ele dura muito, porque a gente usa pouco. E usando pouco, ainda ele é uma potência. Ele é uma potência. E ele também tem, apesar dele ser do miolo, não ser de resina, ele ainda tem aquele aspecto resinoso depois que você utiliza no difusor. Então, a gente até aconselha fazer a limpeza do difusor para não ficar óleo oxidado, né? Depois que já terminou o ciclo ali do difusor, para você ter benefícios com os próximos óleos que chegarem, que você for colocar. Como eu sou uma menina da terra, né, que gosta de mexer com isso, quando a gente pega qualquer pinheiro, mas em específico a tuia, pelo menos essas que vêm aqui, que você quebra um galho, o galho ele tem elasticidade, mas ele tem uma viscosidade dentro dele. Então você percebe que assim, tem árvores que você não percebe os feixes de condução de seiva e de nutrientes. Mas o pinheiro em especial, a tuia, você percebe que está tudo meio misturado aí, seiva, nutrientes, madeira, a parte física.
E é isso que ele mostra muito no óleo, porque está tudo misturado. Você não consegue identificar. Às vezes antes de estudar, eu achava que tinha um pouco de folha, um pouco de madeira, um pouco de resina, porque é tudo muito indefinido aí nele. É exatamente essa palavra, viscosidade. Falei resinoso, mas é viscosidade. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não deixe de curtir e também de inscrever no nosso canal para que vocês possam receber todas as notificações, todos os nossos conteúdos. E também compartilhe com seus amigos, com aquelas pessoas que vocês sabem que vão gostar desse conteúdo. E semana que vem, na quarta-feira, nós esperamos você para o nosso próximo papo ao vivo. Até lá!